Nação, não teve jeito, o Flamengo perdeu novamente e 4 partidas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu apenas 3 pontos e o Flamengo sofreu uma virada na Arena da Baixada, 2-1 pro Atlético Paranaense, teve uma falha do Santos. O Flamengo até jogou bem no primeiro tempo, no início do segundo tempo também jogou bem, teve uma intensidade, mas acabou sofrendo a virada. Nós vamos analisar nesse momento os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essas falhas que aconteceram no Flamengo, que continuam acontecendo no Flamengo, e o Flamengo precisa reagir urgente, amigo, porque o Flamengo está pertinho da zona do rebaixamento. Nós vamos analisar nesse momento, já chega deixando o like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você para você se inscrever e ativar o sininho das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as informações do Flamengo, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias então do Flamengo. Mesmo o Gabigol voltando a fazer gols, fez gol no jogo passado, fez gol hoje, tá ainda muito nervoso, tá assim, se prejudicando e prejudicando o Flamengo por conta das reclamações. Ele não é violento, você não vê o Gabigol fazendo falta à toa, mesmo quando sofre falta, mas reclama muito com a arbitragem o tempo todo, passa a ser chato pro árbitro, né? Ele recebeu o cartão amarelo hoje, ainda no primeiro tempo, né? E assim ele já está suspenso para a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida contra o Goiás. Então, em 4 rodadas, o Gabigol já levou 3 cartões amarelos por reclamação e assim ele está suspenso. E essa partida contra o Goiás é importante, eu já vou explicar o motivo, tá? Antes, números então do Vitor Roque, porque realmente ele é diferente. Fez 1 gol, deu 2 chutes, também 1 no alvo e 6 ações na área do rival. Liderou então o Atlético Paranaense em todos esses quesitos. A gente vai falar bastante também, claro, do Vitor Roque, do Gabigol com a Renata Ruel, mas eu vou dar boa noite pro Zinho, também falar sobre esse jogo, e é mais uma partida seguida sem o Flamengo conseguir vitória, e no Campeonato Brasileiro isso também já começa a pesar, Zinho. São só 3 pontos somados nessas 4 primeiras rodadas do Brasileiro. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite, um abraço para você, Mário Marra, meu querido, Silas, fã de esporte. É isso, já começa a ter a pressão já existe, mas ela aumenta, porque dependendo do resultado, vamos dizer, vai jogar Palmeiras e Goiás. Se o Goiás consegue um resultado positivo, o Flamengo entra na zona de rebaixamento, né? O Corinthians também ainda vai jogar, pode sair vencendo o Fortaleza e entra o Flamengo. Então, num time que ainda não encontrou a sua identidade de jogo, que foi perdida com a saída do Dorival Júnior, e não se encontrou mais isso, o Flamengo teve alguns momentos bons durante a temporada, né? Mas nunca manteve um nível, nunca manteve aquela consistência da gente apostar e dizer que o Flamengo era o favorito. Se a gente fosse antes do jogo, não é depois do jogo. Antes do jogo contra o Atlético Paranaense, o favorito era o Atlético Paranaense. Vive um momento melhor. Você escala o time do Atlético Paranaense. O Paulo Turra, você sabe qual é o time que vai jogar. Qual é a dúvida? Se ele vai jogar com os 3 homens ali, não de contenção, mas o Eric, o Christian e o Fernandinho, se ele tira um deles e coloca mais um meia, ele varia isso. Na frente, às vezes ele vai com o Pablo, segura um pouco o garoto, né? Mas assim, não são muitas mudanças. Ele às vezes vai um pouco mais ousado, às vezes ele vai um pouco mais conservador. Mas você escala o time do Atlético Paranaense. O do Flamengo, a gente sempre tem a dúvida, quem vai jogar? Como é que vai ser o time? Tinha uma previsão de que jogaria sem o lateral direito. O Wesley ficaria no banco, jogaria com o Rodrigo Caio na zaga e o Fabrício Bruno na lateral. Que eu quando escutei isso, eu falei assim, não é possível que vai fazer isso. Ou joga com 3 zagueiros, ou coloca o garoto na lateral direita. E o Flamengo começa até bem, eu concordo com o Mário Mar. Começa bem, com linha de 4, com um meio campo ali, 2 volantes, né? O Eric Pulgar fez um bom jogo. Mais uma vez, já tinha feito um jogo razoável no meio de semana na Libertadores e hoje fez um bom jogo ao lado do Thiago Maia. Aí quando o Thiago Maia sai, acho que o Sampaoli, para mim, faz a escolha errada. O garoto Vitor Hugo é muito bom jogador, mas ele não é segundo volante.
Ele sempre jogou como meia. E meia, às vezes, atacante, de pisar na área. E justamente pelo lado que ele ficou, pelo lado esquerdo, aonde saem as jogadas. Porque o Everton Cebolinha não é um grande marcador. Ele recompõe. E ele até perde a passada para acompanhar o Kelvin, né? O lateral direito do Atlético Paranaense, naquela metida de bola do Fernandinho, muito boa. O Ayrton Lucas não é um grande marcador, mas tem muito gás, muito preparo físico e consegue ali fazer aquele lado. Mas acho que assim, ele olhar para o banco, o Vidal era titular dele até pouco tempo. Por que não usou da experiência? Eu acho que essa escolha de colocar o garoto, perdeu o meio campo ali, essa consistência na marcação que estava boa com o Thiago Maia. O garoto não entrou bem, não conseguiu criar, dar volume de jogo. O time sente quando toma o gol. O Flamengo é um time que está estável, é nítido. O São Paulo vai falar de novo na coletiva, né? Dominamos o jogo, tivemos boa posse de bola, criamos, mas não fomos contundentes na frente. E também não estamos sendo atrás. Ou seja, ele já está um tempinho ali, né? Tem que arrumar um jeito, tem que arrumar um time, tem que organizar um time. Muda-se o time toda hora. Quando tem contusão, tudo bem. O Everton Ribeiro, tá bem ou não tá bem? Saiu do jogo para entrar o Arrascaeta. O Arrascaeta até entra bem no início do segundo tempo, né? Começa bem ali, organizando. Mas é nítido que ainda não tá num ritmo também físico bom. Acho que uma outra escolha. Se não foi por parte física, por parte de contusão, não tiraria o Everton Ribeiro. Né? Então, assim, acho que algumas escolhas do treinador, com um momento que o Flamengo vai bem no jogo, começa a ir bem no jogo, mas dentro do jogo se perde. Aí, não sei se é a confiança, se é a personalidade. Não acho que não, porque esse time é muito cascudo, né? Tem jogadores com muita personalidade. Mas que a gente percebe que durante o jogo, aí o Mário Marra até comentou, pode ser a parte física, não sei, mas que o Atlético Paranaense, organizado, que não se desestabiliza em nenhum momento, mesmo quando está atrás, mas tem uma consistência de jogo, uma organização de jogo, consegue a virada. Essas mudanças frequentes, elas estão atrapalhando o entendimento do início do trabalho do Sampaoli? Porque, como o Zinho falou, claro que existem contusões. No jogo de hoje, por exemplo, o Pedro era um titular absoluto, indiscutível e que, claro, no jogo ele foi obrigado a fazer uma mudança. Mas, frequentemente, Marra, existem mudanças não só nos nomes, mas também na maneira do time jogar. Sim. Isso atrapalha o início de trabalho do Sampaoli? Atrapalha. Olha como é que eu vou parecer incoerente. Atrapalha. Por outro lado, ele não está tendo resultado. Então ele começa a perceber, com esse aqui eu não vou poder contar, então eu preciso trazer aquele outro. Por exemplo, com a exigência do futebol brasileiro, em alguns momentos até, o Campeonato Brasileiro te exige mais que Libertadores. Sim. Te falo até na questão física, de entrega. Eu acho difícil imaginar o Vidal titular, hoje. E aí, o São Paulo é muito mais experiente que eu. E ele trabalha lá com os caras diariamente. Ele já deve ter percebido. Porque o Pulgar, ele estava fora da fila quase, estava lá atrás. E aí, no treinamento, ele treina uma vez, treina duas vezes, ele vai pro jogo, ele fala, o Vidal, gente boa, meu amigo, tal, não sei o quê. Vai perder espaço. Então, algumas coisas, sim, Bruno. Acho que a manutenção de um time, isso pode dar uma cara melhor, tal. Por outro lado, outras coisas ele tem que agir. O Vidal não me parece hoje ter a energia necessária para jogar do lado do Thiago Maia, de quem quer que seja ali atrás. E, por outro lado, alguns que nem apareciam, como o Matheus França, que até quando ele perdeu o Gerson, ele escalou o Ayrton Lucas, mais adiantado, de meio campista, hoje já apareceu como titular. Né? Existem assim, mudanças muito drásticas nas escolhas dele, né? Sim, mas acho também que a gente precisa pontuar que ele pegou um início de tabela do Campeonato Brasileiro. Esses dois jogos recentes fora de casa, sim, são duas pedreiras. São. Mas também é o seguinte, não tem vida fácil no Campeonato Brasileiro e ele sabe disso, ele já disputou dois. Ele sabe disso. Jogar contra o Inter no Beira-Rio é pesadíssimo, jogar contra o Atlético Paranaense na Baixada é pesadíssimo. Mas, ainda assim, o Atlético me parece muito mais... O Furacão me parece muito mais competitivo hoje. Claro. Sabe, assim? É um time que encurta, mas que não deixa Você só vê o respirar. tamanho, a longevidade do trabalho que existe ali, né? O conhecimento de equipe. Justamente. Você falou do Pulgar, por exemplo. O Pulgar nunca tinha tido um ritmo de jogo no Flamengo.
Jogava um pouquinho, aparecia, e com os outros em situações melhores, jogando bem, o Thiago Maia, o próprio Gerson. O Gerson também demorou para voltar a jogar bem, mas hoje também teve uma particularidade nesse jogo. Quando o Flamengo jogou bem, encontrou o Bento no gol. O Bento fez grandes defesas, defesas importantes. O Gabigol pega uma ali, o Cebolinha primeira, acho que pega uma de primeira num passe do Gabigol, depois é o Gabigol que pega uma de esquerda, que talvez se ele pega de voleio, talvez ele até fizesse o gol, mas alguns times têm goleiros hoje. O Rafael do São Paulo está parecendo um pouco esse tipo de goleiro, que quando precisa ele está ali. O Everton, aqui do Palmeiras, é aquele goleiro que você sabe, às vezes o time não está bem. O Perry mas o Lucas Perry no Botafogo, ex-São Paulo, também está muito bem. Mas está faltando isso no Santos, no Flamengo. Justamente. Então. E o Atlético Paranaense tem o Bento, mas o Bento não é de agora. Ele falha no primeiro gol. Ele falha. E como talvez tenha acontecido até na partida ali na Argentina também, né, Zinho? A gente vai acabar entrando nesse assunto dessa insegurança que o goleiro vai passar para o time, Zinho. É isso, aquilo que eu falei para a equipe do Flamengo, o goleiro faz parte da equipe do Flamengo. É muito bom goleiro, gosto muito, né? Tem uma história linda, até no Atlético Paranaense principalmente, seleção brasileira, né? Então, assim, mas não vive um bom momento. Parece que quando foi anunciado que o Rossi vai chegar, ele se sentiu pressionado, não sei. Eu lembro que fazendo entrevistas, né, ali na zona mista, em jogos de Libertadores, participando, o Diego Alves, né, passando ali junto com ele e chamou ele de homem gelo, né, que ele era frio, focado, concentrado, e eu também sempre enxerguei o Santos assim, mas alguns jogos, de um tempo para cá, ele mostra uma insegurança como o time do Flamengo. O time do Flamengo me passa isso, uma oscilação dentro da mesma partida. É porque ainda não conhece o sistema de jogo que o treinador está pedindo? Pode ser. Porque há uma variação tática que a gente até cobra. É bom ter o plano A, o plano B. Só que assim, você tem um plano A e você vai com ele. Dentro do jogo, os atletas sabendo que tem uma mudança tática, treinado isso, você aplica. Agora não, você começa um jogo com 3 zagueiros. No outro jogo você começa com 3 zagueiros, mas só que um vira lateral esquerdo e o lateral esquerdo vira meio. Aí no outro você joga num 4-4-2, aí no outro você joga com 3 atacantes. Então aí é uma confusão que se estabelece e os atletas ficam... Me parece isso, companheiros. Aí a gente debate. Me parece que o Flamengo, dentro do campo, quando ele é pressionado, quando ele é atacado, quando as dificuldades aparecem, ele não é um time consistente, pronto para passar por momentos difíceis dentro da partida. Aí, vocês citaram o Bento. O Flamengo cria 1, 2. Também não achei que ele fez nenhuma defesa milagrosa. Boas defesas, bolas defensáveis. A finalização não foi aquela perfeita. Foi num raio de ação que o Bento, muito bem posicionado, muito bom goleiro, ele tá ali e faz boas defesas. Mas nada absurdo. Já quando a bola vai no gol do Flamengo, até a decisão do goleiro é errada. Porque num cruzamento que ele não sabe nem o que vai acontecer, ele vai adivinhar, ele dá 2, 3 passos para frente, aí o garoto que de repente quis dominar a bola, desvia, num momento que o Flamengo era melhor. Muda o jogo porque o Flamengo, com essa estabilidade, sem essa confiança e sem essa estrutura de time montada, ele não consegue reagir. Essa questão da fase, né? Essa preocupação aí da nação, já que a pergunta é essa, eu acho que isso é discutido desde a Supercopa. Lembra dos gols ali, né, no início do ano, do último gol do Palmeiras? Desde ali o torcedor rubro-negro está desconfiado com essa história do Santos, assim, defender a bola do jogo. Defender, sabe, ser decisivo, como outros goleiros nesse Campeonato Brasileiro têm sido, como o Bento foi hoje. Mas você vê, o Zinho lançou a bola do Rossi, que está chegando, e que pode trazer uma insegurança para o Santos, mas hoje, o melhor zagueiro do Flamengo hoje é o Léo Pereira, porque o Fabrício Bruno, no jogo contra o Racing, ele dá uma atrasada para o Santos, e o jogador do Racing não faz o gol, porque a bola pega na trave. E o Davi Luiz, a torcida pegando no pé do Davi Luiz, que também não está jogando bem, se viu isso no jogo contra o Botafogo, bastante nítido. Então, isso também pode trazer insegurança, não só para o Santos, qualquer goleiro que tiver ali. E é um fato. Então, quando a defesa não dá segurança para o goleiro,
Quer dizer, você já tem a pressão das falhas individuais dele. Você tem a pressão de um goleiro que está chegando. E você ainda tem a pressão da sua zaga própria que está jogando mal. Isso tudo influencia muito na performance do goleiro, né? E eu acho que no lance do gol ele dá uma opção que não existia. O Vitor Roque teria que dominar a bola, tá? Ou se ele não domina, se bate na pé dele e vai pro gol. Bastava pro Santos esticar o braço e pegar, porque ele estaria ali no meio do gol, tranquilo. Ele tenta se antecipar uma jogada que não existiu. E acabou oferecendo uma opção pro Vitor Roque. Mas, Ozinho, eu percebi que, assim, por essa questão das mudanças todas, a gente tem um dilema, né? Que é o seguinte, o Flamengo muda muito porque não consegue os resultados, ou não consegue os resultados porque o Sampaoli muda muito o time. Tinha uma propaganda, né, de biscoito que era assim? Eu, na dúvida, comi o pacote inteiro do biscoito. É bom porque não sei o quê, ou não sei o quê porque é bom, né? Aliás, no caso, não era biscoito, era bolacha. Porque pra mim e pro Zinho, eu não sou carioca, mas mineiro também fala biscoito, então... Biscoito. Mas, Ozinho, temos esse dilema. Muda muito porque não tem resultado ou não tem resultado porque muda muito? Primeiro passa pela diretoria, que mudou errado. Essa confusão toda no Flamengo foi por um movimento errado da diretoria. Eu vou sempre repetir isso, até que um treinador chegue e organize esse time. Mas desde que o Dorival, que começa a arrumar o São Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, né? Não é brilhante, não é um time encantador, mas é um time já melhor organizado. Já não toma tanto susto. E parte daí para buscar o resultado. Ou seja, a primeira coisa para mim é o movimento errado da diretoria, a grande responsável. Né? Porque quando ela tira um treinador campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, porque não jogou bem as decisões, o Flamengo está dando show agora com os treinadores que eles trouxeram. O Flamengo está arrebentando. Ou o Flamengo não está ganhando, falta de sorte, porque o adversário está arrebentando com o Flamengo. Não, o Flamengo não está ganhando porque está jogando mal. E há bastante tempo. E aí é o quê? A escolha que fizeram, vem os problemas, contusões, tem todo um processo, aí o Gerson está fora, a Arrascaeta ficou fora há muito tempo, está voltando aos poucos, e a gente vai enumerando. Né? Mas assim, até o movimento para repor as peças que saíram, não foram boas. Não se encontrou um lateral direito pro Flamengo, desde que o Rodinei saiu. Todo mundo fala do João Gomes. Para mim, a grande carência do Flamengo é esse corredor do lado direito. O garoto tem 19 anos, Wesley. Até tem vontade, aplicação, tenta, tá chegando, mas é um garoto. Num time desorganizado, comete erros. Tem os equívocos. Foi expulso no último jogo da Libertadores. E o Flamengo quase perde um jogo, que o jogo estava na mão do Flamengo. Então, assim, mexe-se muito, porque, é claro, o treinador chegou, é o Vitor Pereira, é o Sampaoli, que são bons treinadores, tem as ideias deles. E ele chega lá, olha um grupo, deficiência aqui, deficiência ali, e ele tem uma ideia de jogo. Eu só acho que, assim, o erro eu posso falar porque eu estudei para isso e eu trabalhei como treinador. Você olha para o seu elenco, vê a qualidade que você tem no elenco e monta um sistema de jogo dentro das características que esses jogadores te oferecem. Não é eu chegar lá com a minha ideia de jogo e tentar que o jogador se adapte a esse esquema de jogo. Não vai dar certo. Isso eu acho que ficou claro com alguns jogadores que sofreram muito, com outros técnicos, o Everton Ribeiro, e até na chegada ou no jogo passado, especialmente com o Ayrton Lucas, né, que foi escalado em uma posição que não era da característica dele. Mas e aí esse dilema, hein, Silas? Não, você falou desses dois jogadores e o Marinho. Que nem estava para ir para o Bahia, estava para ir para o São Paulo, agora com o Sampaoli, como teve no Santos, conhece o jogador, está dando oportunidades para o Marinho. Agora, foi o que o Zinho falou, é muito difícil. Tem clube que foi campeão lá em 1900 e bolinha, jogando no 4-4-2, é o 4-4-2. Quando eu cheguei no Grêmio, o Grêmio do Renato Gaúcho era daqui. Peraí, os jogadores são os mesmos, com as mesmas características, não dá para fazer o que fazia lá. Tentar, se você, treinador, prefere aquele sistema, você vai tentar ver quem pode se adaptar àquilo ali. Mas no Flamengo, foi o que o Zinho falou, é muito difícil você começar a tirar. Quem tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos? Ayrton Lucas. Aí você vai e tira o cara da posição dele? Não mexe naquilo que tá certo. O Rodinei era a bola da vez na lateral direita. Por que liberar o Rodinei?
Tem 4 laterais lá e ainda não se solucionou a lateral direita. Os zagueiros do Flamengo, depois de muito tempo, encaixou. O Léo Pereira encaixou com o Fabrício Bruno, a gente falou, opa, parece que agora vai com o Davi Luiz. Agora já esculhambou de novo a zaga central, o Flamengo já está de novo com problemas ali. Quer dizer, é o Flamengo. 3 pontos no Campeonato Brasileiro, indo para o 5º jogo, não dá. E no próximo jogo, sem Pedro, que machucado, e sem Gabigol, né? E o Davi Luiz não sabe se vai voltar também. Sem centroavante, provavelmente. A gente Justamente. vai falar do Gabigol já, porque novamente ele levou um cartão por uma... E vai continuar o dilema do goleiro, né? E vai continuar Vai continuar a pressão em cima do goleiro. Vamos ver, o Santos saiu machucado hoje, né? Vamos ver qual vai ser a condição dele. Agora, Marra, isso chama muito atenção e aqui embaixo a gente destacava que é o pior início do Flamengo desde 2015. E como o Zinho lembrou mais cedo, tem 2 jogos que são difíceis para essas equipes agora na rodada, porque o Goiás joga contra o Palmeiras e o Corinthians joga contra o Fortaleza. Se o Goiás ou o Corinthians vencerem os jogos, o Flamengo termina a 4ª rodada na zona do rebaixamento. Sim. Algo que não é normal, né? Não. A última vez que a gente falou sobre isso foi quando o Luxemburgo estava no Flamengo. Porque ele até mudou a nomenclatura, né? Deixou de chamar zona do rebaixamento para virar zona da confusão. E a gente sabe, imagina que essa não é a posição do Flamengo na tabela. Mas já chama atenção, depois de 4 rodadas ele tá ali, né? Não, a menor dúvida é que o Flamengo não vai ficar no rebaixamento, confusão. A menor dúvida, vai sair. Mas não é nem para pisar. Entende? Assim, é um terreno que não, o Flamengo não tem que frequentar nem na primeira rodada, na segunda, na terceira, na 4ª, porque não tem time para isso. Tem time para brigar lá em cima. A sensação que passa para a gente é que, enquanto está nessa, assim, está perdendo tempo para buscar o seu verdadeiro objetivo. Mas, Bruno, eu vou ter que concordar com o Zinho de novo. Eu acho que a gente precisa colocar as culpas nas gavetas. Sim, o Jorge Sampaoli tem problemas aí. Ele tem uma fatura já pequena, porque ele tem pouco tempo que está lá, mas ele já tem uma fatura a acertar. O Vitor Pereira também. Mas o tempo que foi dado a esses dois, que vai ser dado ainda ao Sampaoli, que foi dado ao Vitor Pereira, no início do Dorival, ele perdeu 2 e falou, quer saber, eu vou acertar esse time aqui desse jeito. Ele arrumou uma solução. E depois, a ele não foi oferecido uma pré-temporada. Quando ele poderia, talvez, mudar o time, abrir mão de losango, não sei o quê. Não. Pré-temporada não, você está fora, você está demitido. Não é demitido, não tem renovação do seu contrato. Aí agora a diretoria do Flamengo tenta aparar arestas que não precisava existir. E o Flamengo, então, é o 16º colocado neste momento. Tá, o Furacão, com a vitória, é o 10º colocado. Vai a 4 pontos. Também não é um início muito forte do Atlético Paranaense. Já a gente fala do São Paulo, hein, que já é o 4º colocado com a vitória sobre o Internacional. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Meu amigo, tá complicada a situação, hein? Flamengo pertinho da zona de rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem que sair dessa situação, porque o negócio está crítico no Flamengo. Deixa o like, se inscreva no canal, põe a sua análise nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.